Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui unidos em nosso canal pela internet para falarmos sobre as maravilhas de Deus e para meditarmos a liturgia dominical. Hoje com o tema Mestre, onde moras? A liturgia nos aponta como seguir Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você está inscrito, compartilhe esse vídeo com os seus familiares, amigos, suas listas de transmissões e com os seus grupos, para que possamos espalhar a boa nova de Deus, a palavra de Deus em todos os lugares. Após as festas natalinas, iniciamos os domingos do tempo comum, apresentando, nas leituras do Evangelho, o início da vida pública de Jesus e os primeiros encontros com os discípulos. As leituras falam do chamado de Deus. Na primeira leitura, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10 a 19, no silêncio da noite se encontra Samuel com Deus que o chama. A vocação é sempre uma iniciativa misteriosa e gratuita de Deus. O profeta torna-se profeta porque um dia escutou Deus. Deus o chamou pelo nome e confiou a ele uma missão. A voz de Deus se faz ouvir no silêncio da noite. Longe das preocupações do dia a dia, o ambiente é mais favorável para que possa escutar os apelos e os desafios de Deus. Samuel não reconhece logo e sozinho a voz de Deus fica cada vez mais clara para ele. Só consegue após 4 vezes que Deus o chama e também com a ajuda de alguém, com a ajuda de Eli. Deus não desiste diante de nossa surdez. Vemos a importância do mediador ajudando pelas chamadas a reconhecer a voz de Deus e a segui-la. Samuel responde: "Fala, Senhor, o teu servo escuta." É a expressão de uma total disponibilidade, da abertura, da entrega face a tantos desafios e aos apelos de Deus. A vocação de Samuel ilustra a vocação de todos nós. Deus continua nos chamando e Ele insiste porque Ele quer precisar de nós na sua seara. Na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 13 a 20, ele vai afirmar que pelo batismo o cristão se encontrou com Cristo e se tornou templo do Espírito Santo. E nós não podemos profanar este templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós somos batizados e Deus infunde em nós essa graça. No Evangelho, segundo São João, capítulo 1, versículo de 35 a 42, temos o encontro dos 2 primeiros discípulos com Jesus. O texto faz parte de uma semana inaugural no Evangelho de João e apresenta um modelo de chamado e de seguimento de Jesus. O chamado nasce do testemunho de João Batista, a partir do qual formou-se uma corrente. Ninguém chega a Jesus sozinho. João Batista reconhece o Cristo que passa e aponta a 2 de seus discípulos, André e Filipe. E ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a ele que vocês têm que seguir." Os 2 discípulos, então, seguem o Cristo de longe, timidamente. Mas Cristo vai ao encontro deles e começa o diálogo. "O que vocês procuram?" "Mestre, onde moras?" é a pergunta deles. E a resposta de Jesus é: "Vinde e vede." E eles foram, André e Filipe, e permaneceram com Jesus todo o dia. E no dia seguinte, André leva então o seu irmão Pedro até Cristo. E Filipe vai lá chamar Natanael, dizendo: "Encontramos o Cristo."
Meu irmão, minha irmã, só podemos encontrar Jesus se alguém nos falar dele. O Batista introduziu seus discípulos a Jesus. Em seguida, os discípulos procuraram outros candidatos que aceitaram o convite. Vocação, ela é uma busca e convite. O cristão é, antes de tudo, aquele que acolhe o chamado de Deus para seguir Jesus Cristo. Esse seguimento tem um caminho a percorrer. O que estais procurando? São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João. Nós também estamos à procura de algo e de alguém. Como os discípulos, procuramos saber quem é Jesus. Essa procura é a primeira iniciativa de nosso encontro com Deus. Mestre, onde moras? A resposta dos discípulos é movida pelo desejo de comunhão. Os discípulos, eles não estão interessados em teorias sobre Jesus. Querem, ao contrário, criar laços de intimidade com ele. Por isso perguntam, onde moram? A resposta de Jesus é muito clara, vinde e vede. Para criar intimidade com Jesus, são convidados, vinde e vede. É o encontro com Jesus na intimidade, na simplicidade, no acolhimento. E o resultado da experiência aparece. Então eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele naquele dia. Discípulo de Jesus é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias libertador. Samuel reconheceu a voz de Deus e acolheu prontamente. João Batista reconheceu a presença de Cristo no meio da multidão e o indicou como Salvador. Os discípulos também reconheceram a presença de Cristo. Com alegria, o anunciaram a seus amigos e o seguiram prontamente. O nosso encontro com Jesus Cristo, esse encontro nos torna capazes de conduzir outras pessoas a Jesus? Cada domingo devia repetir-se esta experiência do nosso encontro com Jesus na Eucaristia, na escuta da palavra, no encontro com os irmãos. Porque Cristo continua nos convidando. Temos a mesma disponibilidade de Samuel? Ele disse, fala, Senhor, que teu servo escuta. Temos o mesmo ardor missionário dos primeiros discípulos? Eles partiram com entusiasmo para anunciar aos amigos o tesouro que encontraram. Meu irmão, minha irmã, Cristo conta comigo. Cristo conta com você. Seja alguém vocacionado, seja alguém dedicado, seja alguém interessado em fazer Jesus conhecido e amado em todos os lugares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.